Agora sim. Live de milhões. Capítulo 4. De volta à toca. Por volta do meio-dia do dia seguinte, o malão de Harry estava pronto com o seu material escolar e seus pertences mais preciosos: a capa da invisibilidade que ele herdara do pai, a vassoura que ganhara de Sirius, o mapa encantado de Hogwarts, presente de Fred George Weasley no ano anterior. Ele retirara toda a comida do esconderijo sob a tábua solta. Verificara 2 vezes cada cantinho do seu quarto para ver se esquecera livros de feitiços ou penas. Baixara da parede o calendário em que fizera a contagem regressiva para o dia 1º de setembro, riscando cada dia que passava até a volta a Hogwarts. A atmosfera no número 4 da Rua dos Alfeneiros estava extremamente tensa. A chegada iminente à casa de um grupo variado de bruxos estava deixando os Dursley nervosos e irritadiços. Tio Walter parecera decididamente assustado quando Harry informou-o de que os Weasley chegariam às 5 horas do dia seguinte. Espero que você tenha avisado para se vestirem direito a essas pessoas, rosnou o tio na mesma hora. Já vi o tipo de coisa que gente da sua laia usa. É melhor terem a decência de vestir roupas normais. É só. Se é a hora do nariz querer escorrer? Harry sentiu uma ligeira apreensão. Raramente vira o casal Weasley usar alguma coisa que os Dursley pudessem chamar de normal. Os filhos até usavam roupas de trouxa durante as férias, mas o Sr. e a Sra. Weasley, em geral, usavam vestes longas e surradas em vários graus. Harry não se incomodava com o que os vizinhos pudessem pensar, mas estava aflito com as grosserias que os Dursley pudessem fazer aos Weasley se eles realmente correspondessem à péssima ideia que os tios faziam dos bruxos. Tio Walter vestir o melhor terno. Para alguns isto poderia parecer um gesto de boas-vindas, mas Harry sabia que era porque o tio queria impressionar e intimidar. Duda, por outro lado, parecia ter encolhido. Não era porque a dieta afinal estivesse produzindo efeito, mas por medo. O garoto saíra do último encontro com um bruxo adulto levando um rabo de porco enroscado que saía pelo fundilho das calças, e tia Petúnia e tio Walter precisaram pagar um hospital particular em Londres para remover o tal rabo. Portanto, não surpreendia que Duda não parasse de passar a mão nervosamente pelo bumbum e andasse de lado quando ia de um cômodo a outro, para não oferecer o mesmo alvo ao inimigo. O almoço foi uma refeição quase silenciosa. Duda sequer protestou contra a comida, queijo branco e aipo ralado. Tia Petúnia não comeu nadinha, manteve os braços cruzados, os lábios contraídos e parecia estar mastigando a língua, como se refreasse o discurso violento e injurioso que queria fazer para Harry. Eles virão de carro, naturalmente, vociferou tio Walter por cima da mesa. Fez Harry. Ele não pensara nisso. Como é que os Weasley viriam apanhá-lo? Não tinham mais carro. O velho Ford de Anglia, que outrora possuíam, atualmente andava rondando pela floresta proibida de Hogwarts. Mas no ano anterior, o Sr. Weasley tomara emprestado o carro do Ministério da Magia. Será que faria o mesmo hoje? Acho que sim, respondeu Harry. Tio Walter bufou para dentro dos bigodes. Normalmente ele teria perguntado qual era a marca do carro do Sr. Weasley. Tinha uma tendência a julgar outros homens pelo tamanho e o luxo de seus carros. Mas o garoto duvidava que o tio tivesse simpatizado com o Sr. Weasley, mesmo que o bruxo dirigisse uma Ferrari. Harry passou a maior parte da tarde em seu quarto. Não suportava ver tia Petúnia espiar entre as cortinas a todo instante, como se tivesse havido um alerta de que existia um rinoceronte à solta. Finalmente, às 15 para as 5, Harry voltou ao térreo e entrou pela sala de estar. Tia Petúnia ajeitava compulsivamente as almofadas. Tio Walter fingia ler o jornal, mas seus olhinhos miúdos não se mexiam. E Harry teve certeza de que na realidade ele mantinha os ouvidos muito atentos para a chegada de um carro. Ana, tá ouvindo? Presta muita atenção nessa parte, que é hilário. Duda se enterrou numa poltrona, sentando em cima das mãos muito gordas, e segurava com firmeza o bumbum. Harry não suportou a tensão, saiu da sala e foi se sentar na escada do hall, os olhos no relógio de pulso e o coração batendo muito forte de tanta excitação e nervosismo. Às 5 horas vieram e se foram. Tio Walter, suando ligeiramente o terno, abriu a porta da frente. Espiou para um lado e outro da rua, e recolheu depressa a cabeça. Eles estão atrasados, rosnou para Harry. Eu sei, disse Harry. Talvez o trânsito esteja ruim. Ou outro problema qualquer. 5:10. Depois 5:15. Harry estava começando a ficar ansioso também. Às 5:30, ele ouviu os tios conversarem em murmúrios tensos na sala de estar. Não tem a menor consideração. Poderíamos ter outro compromisso. Talvez eles pensem que serão convidados para o jantar se chegarem tarde. Certamente que não serão, respondeu tio Walter. E Harry o ouviu se levantar e começar a andar pela sala. Vão pegar o garoto e ir embora. Não vão se demorar. Isto é, se é que vão aparecer.
Provavelmente se enganaram no dia. Eu diria que gente da laia deles não liga muito para a pontualidade. Ou isso, ou estão dirigindo uma lata velha que parou de... Ah! Harry deu um pulo. Do outro lado da porta da sala, ele ouviu os três Dursley correrem precipitadamente, cheios de pânico. No momento seguinte, Duda entrou voando pelo hall aterrorizado. Que aconteceu? Perguntou Harry. Que foi que houve? Mas Duda parecia incapaz de responder. As mãos ainda agarradas às nádegas. Saiu desengonçado e o mais depressa que pôde em direção à cozinha. Harry correu para a sala de estar. Ouviu-se fortes batidas e arranhões por trás das tábuas, que vedavam a lareira dos Dursley, diante da qual estava ligada uma imitação de fogo a carvão. Que é isso? Exclamou tia Petúnia, que recuara de costas para a parede, arregalando os olhos para a lareira aterrorizada. Que é isso, Walter? Mas eles não precisaram gastar nenhum segundo pensando. Ouviram-se vozes no interior da lareira fechada. Ai, Fred, não, volte, volte, houve um engano. Diga ao George para não... Ai, George, não há espaço. Volte depressa e diga ao Rony... Talvez Harry possa ouvir a gente, papai. Talvez possa abrir pra gente passar. Ouviram-se murros contra as tábuas. Harry? Harry, você está ouvindo a gente? Os Dursley investiram contra Harry como um casal de carcajus furiosos. Que é isso? Vociferou o tio Walter. Que é que está acontecendo? Eles tentaram chegar aqui usando o pó de flu, disse Harry, reprimindo uma vontade louca de rir. Eles podem viajar entre lareiras, só que vocês tamparam a entrada. Esperem um pouco. Harry se aproximou da lareira e chamou. Sr. Weasley, o senhor está me ouvindo? As pancadas pararam. Alguém do outro lado fez. Psiu. Sr. Weasley, é o Harry. A lareira está bloqueada. O senhor não vai conseguir passar por aí. Droga! Exclamou a voz do Sr. Weasley. Sai daqui, bicho. Até me perdi aqui. Para que foi que eles inventaram de bloquear a lareira? Eles têm um fogo elétrico, explicou Harry. Verdade? Ouviu-se a voz excitada do Sr. Weasley. Eclético, você disse? Com uma tomada? Nossa, eu preciso ver isso. Vamos pensar. Ai, Rony. A voz de Rony agora se juntava à dos outros. Que é que estamos fazendo aqui? Deu alguma coisa errada? Não, Rony. Ouviu-se a voz de Fred muito sarcástica. Era exatamente aqui que queríamos chegar. É, e estamos nos divertindo de montão, acrescentou George, cuja voz parecia abafada, como se ele estivesse esmagado contra a parede. Meninos, meninos, disse o Sr. Weasley vagamente. Estou tentando pensar no que fazer. É o jeito. Afaste-se, Harry. Harry recuou até o sofá. Tio Walter, porém, avançou para a lareira. Espere aí, berrou para a peça. Que é que você vai fazer exatamente? Bam! O fogo elétrico foi arremessado pela sala, ao mesmo tempo que as tábuas saltavam da lareira, expulsando o Sr. Weasley, Fred, George e Rony em meio a uma nuvem de caliça e fragmentos de madeira. Tia Petúnia berrou e caiu de costas por cima da mesinha de centro. Tio Walter agarrou-a antes que ela batesse no chão e encarou os Weasley boquiaberto, incapaz de falar. Todos de cabelos ruivos, inclusive Fred e George, gêmeos idênticos até a última sarda. Agora melhorou, ofegou o Sr. Weasley, espanando a poeira das longas vestes verdes e endireitando os óculos. Ah, vocês devem ser a tia e o tio de Harry. Alto, magro e meio careca, o bruxo caminhou em direção ao tio Walter, a mão estendida, mas o homem recuou vários passos, arrastando tia Petúnia. As palavras lhe fugiram totalmente. Seu melhor terno estava coberto de pó branco, que assentara em seus cabelos e bigodes, e dava a impressão de que ele acabara de envelhecer 30 anos. Sinto muito, disse o Sr. Weasley baixando a mão e olhando por cima do ombro para a lareira destruída. Foi minha culpa, mas não me ocorreu que não poderíamos sair por aqui. Mandei ligar a sua lareira à rede do Flu, entende? Só por uma tarde, sabe? Para podermos apanhar Harry. Rigorosamente falando, as lareiras dos trouxas não podem ser ligadas, mas tem um contato útil na comissão de regulamentação do Flu e ele deu um jeitinho. Mas posso consertar tudo em um segundo, não se preocupe. Vou acender um fogo para mandar os garotos de volta, depois posso refazer a sua lareira antes de desaparatar. Harry podia apostar que os Dursley não tinham entendido uma única palavra. Continuavam a boquiabrir-se para o Sr. Weasley. Aparvalhados, tia Petúnia levantou-se com dificuldade e se escondeu atrás do marido. Olá, Harry, cumprimentou o Sr. Weasley animado. A mala está pronta? Está lá em cima, respondeu o garoto, retribuindo o sorriso. Vamos buscar, disse Fred na mesma hora. Piscando para Harry, ele e George saíram da sala. Sabiam onde era o quarto de Harry, porque tinham salvado o garoto uma vez, no meio da noite. Harry suspeitou que Fred e George estavam querendo dar uma espiada em Duda. Tinham ouvido Harry falar muito do primo. Bom, disse o Sr. Weasley, agitando levemente os braços enquanto tentava encontrar palavras para quebrar o silêncio mais que desagradável.
Uma bela casa vocês têm. Como a sala habitualmente impecável estava agora coberta de poeira e caliça, o comentário não foi muito bem recebido pelos Dursley. O rosto do tio Walter ficou mais uma vez púrpura e tia Petúnia recomeçou a mastigar a língua, porém eles pareciam demasiado apavorados para conseguir falar alguma coisa. O Sr. Weasley olhou para todos os lados, adorava tudo que dizia respeito aos trouxas. Harry via que ele estava doido de vontade de examinar a televisão e o videocassete. Eles funcionam com eletricidade, não é? Disse, mostrando-se bem informado. Ah, estou vendo as tomadas. Eu coleciono tomadas, acrescentou para o tio Walter, e baterias. Tenho uma enorme coleção de baterias. Minha mulher acha que sou maluco, mas o que fazer? Era visível que tio Walter também o achava maluco. Ele avançou um tantinho para a direita, escondendo tia Petúnia como se achasse que o bruxo poderia de repente avançar e atacá-los. Duda, de repente, reapareceu na sala. Harry ouviu o ruído metálico do malão descendo pelas escadas e concluiu que o barulho havia afugentado Duda da cozinha. O garoto vinha costeando a parede, olhando para o Sr. Weasley com terror nos olhos, e depois tentou se esconder atrás da mãe e do pai. Infelizmente, o corpãozinho do tio Walter, embora suficiente para esconder a ossuda tia Petúnia, não era bastante grande para esconder também o filho. Ah, e esse é seu primo, não é, Harry? Perguntou o Sr. Weasley, fazendo outra corajosa tentativa de iniciar uma conversa. É, confirmou Harry, é o Duda. Ele e Rony se entreolharam e desviaram depressa os olhos para longe. A tentação de cair na gargalhada era forte demais. Duda ainda segurava o bumbum, como se tivesse medo de que ele se soltasse. O Sr. Weasley, porém, parecia sinceramente preocupado com o comportamento estranho do garoto. De fato, pelo tom de voz com que falou a seguir, Harry teve a certeza de que o Sr. Weasley achava que Duda era tão maluco quanto os Dursley achavam que ele era, só que o Sr. Weasley sentia piedade em vez de medo. Está gostando das férias, Duda? Perguntou bondosamente. Duda choramingou. Harry viu as mãos do primo apertarem com mais força o bumbum maciço. Fred e George voltaram à sala trazendo o malão escolar de Harry. Eles olharam para os lados ao entrar e viram Duda. Seus rostos se abriram em sorrisos malvados idênticos. Ah, certo, disse o Sr. Weasley. Melhor irmos andando, então. Ele arregaçou as mangas das vestes e puxou a varinha. Harry viu os Dursley recuarem contra a parede, como se fossem uma pessoa só. Incêndio, disse o bruxo, apontando a varinha para o buraco na parede. As chamas se romperam na mesma hora na lareira, crepitando alegremente, como se já estivessem acesas há horas. O Sr. Weasley tirou do bolso um saquinho fechado com cordões, desamarrou, tirou uma pitada de pó e jogou-o nas chamas, que viraram verde esmeralda e rugiram com mais força do que antes. Pode ir, Fred, disse o Sr. Weasley. Estou indo, respondeu Fred. Ah, não, espera aí. Um saquinho de balas caiu do bolso de Fred e o conteúdo se espalhou em todas as direções. Grandes caramelos em embalagens muito coloridas. Fred saiu catando os caramelos, guardando-os de volta no bolso. Depois deu um adeuzinho animado aos Dursley, adiantou-se e entrou direto nas chamas, dizendo: A toca! Tia Petúnia soltou uma exclamação trêmula. Ouviu-se um barulho de deslocamento de ar e Fred desapareceu. Agora você, George, disse o Sr. Weasley. Leve a mala. Harry ajudou George a carregar a mala até as chamas da lareira e virou-a de ponta para o gêmeo poder segurá-la melhor. Depois, com o segundo deslocamento de ar, George gritara, a toca, e desaparecera também. Rony, você é o próximo, disse o Sr. Weasley. Até outro dia, disse Rony animado para os Dursley, deu um grande sorriso para Harry, entrou no fogo e gritou, a toca, e desapareceu. Agora só faltam Harry e o Sr. Weasley. Bom, tchau então, disse Harry aos Dursley. Os tios não disseram uma palavra. Harry adiantou-se para o fogo, mas na hora em que pisou na lareira, o Sr. Weasley esticou a mão e segurou-o. Encarou os Dursley surpreso. Harry disse tchau para vocês, falou ele. Vocês não ouviram? Não faz mal, murmurou Harry para o Sr. Weasley. Francamente, eu não me importo. O Sr. Weasley não tirou a mão do ombro de Harry. Vocês não vão ver seu sobrinho até o próximo verão, disse ele a tio Walter, ligeiramente indignado. Com certeza vocês vão se despedir. O rosto de tio Walter se contraiu furiosamente. A ideia de aprender a ter consideração com um homem que acabara de explodir metade da sua sala de estar parecia lhe causar intenso sofrimento. Mas o Sr. Weasley ainda empunhava a varinha e o olhar do tio Walter correu até ela antes de dizer muito ressentido. Então tchau. Até outro dia, disse Harry enfiando um pé nas chamas que aos seus sentidos pareceram um hálito morno. Naquele momento, porém, um horrível ruído de alguém se engasgando ocorreu às costas dele e tia Petúnia começou a gritar. Harry se virou. Duda não estava mais escondido atrás dos pais. Estava ajoelhado ao lado da mesinha de centro e tossia e cuspia uma coisa de uns 30 centímetros, roxa e viscosa, que saía de sua boca.
Passando um segundo de aturdimento, Harry se deu conta de que aquela coisa de 30 centímetros era a língua de Duda, e que havia um papel de caramelo, vivamente colorido, caído no chão ao lado dele. Tia Petúnia tirou-se ao chão ao lado do filho, agarrou a ponta da língua inchada e tentou arrancá-la da boca do garoto. Como era de se esperar, Duda berrou e cuspiu pior do que antes, tentando resistir à mãe. Tio Walter urrava e agitava os braços, e o Sr. Weasley precisou gritar para ser ouvido. Não se preocupem, posso dar um jeito nisso, gritou ele avançando para Duda com a varinha estendida, mas tia Petúnia berrou mais do que antes e se atirou em cima de Duda, protegendo-o do Sr. Weasley. Não, estou falando sério, disse o Sr. Weasley desesperado. É um processo simples. Foi o caramelo, meu filho Fred gosta de pregar pés. Mas é apenas um feitiço de engurgitamento, pelo menos acho que é. Por favor, posso consertar tudo. Tadinho do Sr. Weasley, cara, eu tenho muita dó dele, ele é tão fofinho. Mais longe de se tranquilizar, os Dursley foram tomados de um pânico ainda maior. Tia Petúnia, soluçando histericamente, puxava a língua de Duda como se tivesse decidido arrancá-la. O garoto parecia estar sufocando sob a pressão da língua e da mãe somadas, e tio Walter, que se descontrolara completamente, agarrou uma estatueta de porcelana de cima do buffet e atirou-a contra o Sr. Weasley, que se abaixou, deixando o enfeite se espatifar na lareira escancarada. Ora, francamente, exclamou o Sr. Weasley zangado, brandindo a varinha. Estou tentando ajudar. Urrando feito um hipopótamo ferido, tio Walter agarrou outro enfeite. Harry, vá logo, gritou o Sr. Weasley, a varinha apontada para o tio Walter. Eu resolvo isso. Harry não queria perder o espetáculo, mas o segundo enfeite, atirado pelo tio, errou por pouco a sua orelha esquerda. E pensando bem, ele achou preferível deixar o Sr. Weasley resolver a situação. Entrou nas chamas, espiando por cima do ombro e disse, a toca. Seu último vislumbre da sala de estar foi o Sr. Weasley arrancando com a varinha um terceiro enfeite da mão do tio, tia Petúnia gritando agachada por cima de Duda e a língua do primo pendurada para fora como uma grande viscosa jiboia. Mas no momento seguinte, Harry começou a rodopiar em grande velocidade e a sala de estar dos Dursley desapareceu de vista numa erupção de chamas verde esmeralda. E agora, capítulo 5. As genialidades Weasley. Sim, genialidades. Não é genialidades, é gemialidades. Harry rodopiou cada vez mais veloz, apertando os cotovelos junto ao corpo. Lareiras difusas passaram como relâmpagos por ele, até que começou a se sentir nauseado e fechou os olhos. Depois, ao sentir finalmente que estava desacelerando, esticou as mãos para a frente e fez força para parar em tempo de evitar cair de cara na lareira da cozinha da casa dos Weasley. Ele comeu? Perguntou Fred excitado, estendendo a mão para ajudar Harry a se levantar. Comeu, disse Harry se endireitando. O que era? Caramelo incha-língua, informou-lhe Fred animado. Foi George e eu que inventamos. Passamos o verão todo procurando alguém para experimentar. A pequena cozinha explodiu de risadas. Harry olhou para os lados e viu que Rony e George estavam sentados à mesa da cozinha com dois rapazes ruivos que ele nunca vira antes. Embora soubesse na hora quem deviam ser, Guy e Carlinhos, os dois irmãos Weasley mais velhos. Como vai, Harry? Disse o que estava mais próximo, sorrindo para ele e estendendo a mão enorme, que Harry apertou, sentindo os calos e bolhas sob os dedos. Tinha que ser Carlinhos, que trabalhava com dragões na Romênia. O rapaz tinha o mesmo físico dos gêmeos, mais baixo e mais forte do que Percy e Rony, que eram compridos e magros. Seu rosto era largo e bem-humorado, castigado pelo sol e tão sardento que quase parecia bronzeado. Os braços eram musculosos e um deles havia uma grande e reluzente queimadura. Guy se levantou, sorrindo, e também apertou a mão de Harry. O rapaz foi uma surpresa. Harry sabia que ele trabalhava para o Banco dos Bruxos, o Gringotts, e que fora monitor-chefe em Hogwarts, e sempre imaginara que Guy fosse uma versão mais velha de Percy, preocupado com as infrações dos regulamentos e chegado a mandar em todo mundo. No entanto, Guy era, não havia outra palavra, descolado. Alto, os cabelos compridos presos em um rabo de cavalo, usava um brinco de argola com um berloque pendurado que parecia um dente canino. Suas roupas não estariam deslocadas em um concerto de rock, exceto pelo detalhe que as botas não eram feitas de couro de boi, mas de couro de dragão. Antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, ouviu-se um leve estalo e o Sr. Weasley apareceu de repente junto ao ombro de George. Parecia mais zangado do que Harry jamais o vira. Não teve graça alguma, Fred, gritou ele. Que diabos foi que você deu àquele garoto trouxa? Eu não dei nada a ele, disse Fred com um sorriso malvado. Só deixei cair um caramelo. Foi culpa dele se o apanhou e comeu. Não o mandei fazer isso. Você deixou cair de propósito, berrou o Sr. Weasley. Sabia que ele ia comer. Sabia que ele estava fazendo regime. De que tamanho ficou a língua dele? Perguntou George ansioso. Já estava com mais de 1 metro quando os pais me deixaram encolhê-la.
Harry e os Weasley caíram na gargalhada outra vez. Não tem graça, gritou o Sr. Weasley. Esse tipo de comportamento desestabiliza seriamente as relações bruxo-trouxas. Passo metade da vida fazendo campanha contra os maus tratos aos trouxas e os meus próprios filhos. Não demos o caramelo a ele porque é trouxa, disse Fred. Não, demos porque ele é um filho da mãe implicante, disse George. Não é verdade, Harry? É sim, Sr. Weasley, confirmou Harry com sinceridade. Isso não vem ao caso, vociferou o Sr. Weasley. Espere até eu contar à sua mãe. Contar o quê? Perguntou uma voz às costas dele. A Sra. Weasley acabara de entrar na cozinha. Era uma mulher baixa e gorducha de rosto bondoso, embora no momento seus olhos estivessem apertados numa expressão de desconfiança. Ah, olá, Harry, querido, disse ela sorrindo ao vê-lo. Então seus olhos se voltaram para o marido. Contar o quê, Arthur? O Sr. Weasley hesitou. Harry percebeu que, por mais zangado que estivesse com Fred e George, ele não pretendera realmente contar à Sra. Weasley o que tinha acontecido. Fez-se silêncio enquanto o Sr. Weasley encarava a esposa, nervoso. Então duas meninas apareceram à porta da cozinha atrás da Sra. Weasley. Uma de cabelos castanhos muito fofos e os dentes da frente um tanto grandes. Era amiga de Harry e Rony, Hermione Granger. A outra, pequena e ruiva, era a irmã mais nova de Rony, Gina. As duas sorriram para Harry, que retribuíram o sorriso, fazendo Gina ficar escarlate. Tinha um xodó por Harry desde a primeira visita dele à toca. Contar o que, Arthur? Repetiu a Sra. Weasley num tom de voz perigoso. Não é nada, Molly, resmungou o marido. Fred e George, mas eu já tive uma conversa com eles. Que foi que eles fizeram desta vez? Perguntou a Sra. Weasley. Se foi alguma coisa relacionada com as genialidades Weasley, por que você não mostra ao Harry onde ele vai dormir, Rony? Sugeriu Hermione da porta. Ele já sabe onde vai dormir, respondeu Rony. No meu quarto, foi lá que dormiu da última. Então todos podemos ir, disse Hermione sublinhando as palavras. Ah, fez Rony entendendo, certo. E nós também vamos, disse George. Vocês ficam onde estão? Vociferou a Sra. Weasley. Harry e Rony saíram de fininho da cozinha e seguiram com as meninas pelo corredor estreito. Subiram as escadas desconjuntada e saíram zigue-zagueando pela casa até os últimos andares. Que são as genialidades Weasley? Perguntou Harry quando subiam. Rony e Gina riram, embora Hermione continuasse séria. Mamãe encontrou uma pilha de formulários de pedidos quando estava limpando o quarto de Fred e George, disse Rony em voz baixa. Listas enormes de preços de coisas que eles inventaram, artigos para logros e brincadeiras, sabe? Varinhas de imitações, doces surpresas, um monte de coisas. Genial! Eu não sabia que eles estavam inventando tanta coisa. Há muito tempo que ouvíamos explosões no quarto deles, mas nunca pensamos que estavam fabricando coisas, explicou Gina. Achamos que era só vontade de fazer barulho. Só que a maior parte das coisas, bom, na realidade tudo, era meio perigoso, disse Rony. E sabe, eles estavam planejando vender os artigos em Hogwarts para ganhar dinheiro. E mamãe ficou uma fera. Disse que eles estavam proibidos de fabricar aquelas coisas e queimou todos os formulários. Já estava furiosa mesmo porque eles não conseguiram tantos nomes quanto ela esperava. Os nomes eram níveis ordinários em magia, os exames que os alunos de Hogwarts faziam aos 15 anos. Depois houve uma briga danada, disse Gina, porque a mamãe queria que eles entrassem para o Ministério da Magia como o papai. E os dois responderam que o que eles querem é abrir uma loja de logros e brincadeiras. Nessa hora, uma porta se abriu no segundo patamar e um rosto com óculos de aros de tartaruga e expressão mal-humorada espiou para fora. Oi, Percy, cumprimentou Harry. Ah, olá, Harry. Eu estava imaginando quem é que estava fazendo essa barulheira. Estou tentando trabalhar aqui dentro, sabe? Tenho um relatório do escritório para terminar. E é difícil me concentrar se as pessoas não param de subir e descer, fazendo as escadas reboarem. Não estamos fazendo as escadas reboarem, retrucou Rony irritado. Estamos andando. Desculpe se perturbamos o trabalho secreto do Ministério da Magia. No que é que você está trabalhando? Perguntou Harry. Num relatório para o Departamento de Cooperação Internacional em Magia, disse Percy cheio de si. Estamos tentando padronizar a espessura dos caldeirões. Há muitas peças importadas que são um pouco finas. Os furos têm aumentado à razão de 3% ao ano. Vai mudar o mundo esse relatório. Ah, vai, comentou Rony. Primeira página do Profeta Diário, espero. Caldeirões vazam. Percy corou de leve. Você pode caçoar, Rony, disse o irmão com veemência, mas a não ser que se baixe uma lei internacional, o mercado vai acabar inundando de produtos com paredes e fundos finos que ameaçam seriamente. Sei, tudo bem, interrompeu o Rony e recomeçou a subir as escadas. Percy bateu a porta,
do quarto, quando Harry, Hermione e Gina iam começar a acompanhar Rony na subida de mais 3 lances de escada, ouviram os ecos dos gritos na cozinha. Pelo jeito, Sr. Weasley contara a Sra. Weasley sobre os caramelos. O quarto em que Rony dormia no último andar da casa conservava a mesma aparência da última vez que Harry viera passar os dias com um amigo. Os mesmos pôsteres do time favorito de quadribol de Rony, os Chudley Canyons. Nossa senhora, que nome complicado. Em que os jogadores acenavam das paredes e do teto, inclinado. O aquário no peitoril da janela, que anteriormente abrigara ovas de rã, agora continha um enorme sapo. O velho rato de Rony, Perebas, não morava mais ali. Em seu lugar havia a coruja minúscula que entregara a carta de Rony na Rua dos Alfeneiros. Saltitava numa gaiolinha piando feito louca. Cala a boca, Pete, disse Rony, manobrando para passar entre 2 das 4 camas que haviam sido espremidas no quarto. Fred e George estão aqui conosco, porque Gui e Carlinhos ficaram com o quarto dos dois. Como que vai banir a streamer da live, gente? Como que faz isso? Ah, é, pessoal, agora que eu lembrei. Dá uma exclamação Discord aí, vamos lá pro nosso Discord. Dá uma exclamação YouTube aí no chat. Bora lá pro nosso YouTube, pro nosso canal, assistir nossos vídeos. Ai, consegui colocar comandos no chat. Eu vou colocar mais, tá, pessoal? Eu só não sei ainda o que eu vou colocar, mas eu vou criar mais comandos. Percy conseguiu ficar com o quarto só pra ele, porque tem que trabalhar. Por que você chama essa coruja de Peach? Perguntou Harry a Rony. Porque Rony está sendo idiota, disse Gina. O nome todo é Pichitinho. É, e isso não é nome nem um pouco idiota, comentou Rony sarcasticamente. Foi Gina que o batizou. Explicou a Harry. Ela acha que é um nome bonitinho. Tentei mudar, mas já era tarde demais. Ele não responde a nenhum outro, então ficou Pete. Tenho que trancar ele aqui porque vive chateando o Arrow e o Hermes. Pensando bem, chateia a mim também. Pichitinho voava alegremente pela gaiola, piando em tom agudo. Harry conhecia Rony muito bem para levá-lo a sério. Tinha reclamado o tempo todo do seu velho rato Perebas, mas ficara aborrecidíssimo quando pareceu que o gato de Hermione, Bichento, o comera. Por onde anda Bichento? Perguntou Harry a Hermione nessa hora. No jardim, espero. Ele gosta de caçar gnomos. Nunca tinha visto nenhum. Então o Percy está gostando do trabalho? Perguntou Harry, se sentando em uma das camas e se pondo a observar os Chudley Cannons entrando e saindo velozes dos pôsteres no teto. Gostando? Disse Rony misterioso. Acho que nem voltaria para casa se papai não obrigasse. Está obcecado. E nem pude conversa sobre o chefe dele, o Sr. Crouch. Diz, como eu ia dizendo ao Sr. Crouch, o Sr. Crouch é de opinião, o Sr. Crouch esteve me dizendo, qualquer dia desses vão anunciar o noivado dos dois. Como foi o seu verão, Harry? Perguntou Hermione. Recebeu os pacotes de comida que mandamos e tudo mais? Recebi, muito obrigado. Salvaram minha vida aqueles bolos. E você teve notícias de Rony começou, mas um olhar de Hermione calou a boca. Harry sabia que Rony ia perguntar por Sirius. Rony e Hermione tinham participado tão intensamente da fuga de Sirius do Ministério da Magia que estavam quase tão preocupados com o padrinho de Harry quanto o garoto. Eu não sei o que aconteceu, não. Ele tomou ban do Nightbot, porque já colocou ali, ó. Mas não apareceu pra mim, por isso que eu não sei o que aconteceu. Porém, falar dele na frente de Gina não era uma boa ideia. Ninguém a não ser eles e o professor Dumbledore sabiam como o padrinho de Harry havia fugido ou acreditavam em sua inocência. É só mod que pode, eu acho. Quer dizer, pode uma quantidade. Tipo, depois de uma certa quantidade, o próprio boot do negócio trava. Trava não, bane.
Acho que eles pararam de discutir, disse Hermione para disfarçar o momento de constrangimento, porque Gina olhava com curiosidade de Rony para Harry. Vamos descer e ajudar sua mãe com o jantar? Tudo bem, disse Rony. Os 4 tornaram a descer e encontraram a Sra. Weasley sozinha na cozinha, parecendo extremamente mal-humorada. Vamos comer no jardim, disse ela quando os garotos entraram. Não há lugar para 11 pessoas aqui dentro. Podem levar os pratos para fora, meninas? Gui e Carlinhos estão armando as mesas. Facas e garfos, por favor, vocês dois, disse ela a Rony e Harry, e apontou a varinha com um pouco mais de força do que pretendera para um monte de batatas na pia, que saíram da casca demasiado depressa e acabaram ricocheteando nas paredes e nos tetos. Ah, pelo amor de Deus! Exclamou ela, agora apontando a varinha para uma pá que saltou de lado e começou a patinar pelo piso, recolhendo as batatas. Aqueles dois! Explodiu ela furiosa, agora tirando tachos e panelas de um armário, e Harry entendeu que ela estava se referindo a Fred e George. Não sei o que vai ser deles, realmente não sei. Não tem ambição a não ser que se leve em conta toda a confusão que são capazes de aprontar. Ela bateu com uma grande caçarola de cobre na mesa da cozinha e começou a agitar a mão para os lados. Um molho cremoso foi escorrendo da ponta da varinha à medida que ela mexia. Não tenho inteligência, continuou ela irritada, levando a caçarola para o fogão e acendendo com um toque da varinha. Mas estão desperdiçando o que têm, e, a não ser que tomem juízo depressa, vão se meter em apuros. Já recebi mais corujas de Hogwarts a respeito dos dois do que de todos os outros juntos. Se continuarem assim, vão terminar tendo que comparecer à sessão de controle do uso indevido da magia. A Sra. Weasley apontou a varinha para a gaveta de talheres, que se abriu com violência. Harry e Rony saltaram para o lado ao ver várias facas saírem voando, atravessarem a cozinha e começarem a cortar as batatas que tinham acabado de ser devolvidas à pia pela pá. Não sei onde foi que erramos com os gêmeos, disse a Sra. Weasley, descansando a varinha e recomeçando a tirar mais caçarolas do armário. Tem sido sempre assim há anos, uma coisa atrás da outra, e eles não dão ouvidos. Ah, outra vez não! Ela apanhara a varinha da mesa e a coisa emitira um guincho alto e se transformara em um enorme camundongo de borracha. Mais uma varinha falsa fabricada por eles, gritou ela. Quantas vezes já disse aos dois para não deixarem essas coisas largadas por aí? Ela agarrou a própria varinha e, quando se virou, descobriu que o molho no fogão estava soltando fumaça. Vamos, disse Rony depressa a Harry, enfiando a mão na gaveta e tirando uma mão cheia de talheres. Vamos ajudar o Gui e o Carlinhos. Eles deixaram a Sra. Weasley e saíram pela porta dos fundos em direção ao quintal. Tinham dado apenas alguns passos quando o gato de Hermione, de pelo amarelo e pernas arqueadas, saiu saltando do jardim, o rabo de escova de limpar garrafas esticado no ar, caçando alguma coisa que parecia uma batata com pernas, suja de terra. Harry reconheceu-a instantaneamente. Era um gnomo. Mal chegava aos 25 centímetros de altura, os pezinhos cascudos batendo céleres no chão ao atravessar o quintal e mergulhar de cabeça em uma das botas espalhadas à porta da casa. Harry ouviu o gnomo se acabar de rir quando o bichento enfiou a pata na bota, tentando alcançá-lo. Entre mentes, ouvia-se um estrépito de coisas que batiam do outro lado da casa. A origem do barulho surgiu quando eles entraram no jardim e viram Gui e Carlinhos de varinhas em punho, fazendo duas mesas velhas voarem alto pelo gramado e colidirem cada qual, tentando derrubar a outra no chão. Fred e George a aplaudiam. Gina ria e Hermione estava parada junto a Seb, pelo jeito dividida entre o riso e a aflição. A mesa de Gui bateu na de Carlinhos com estrondo e perdeu uma das pernas. Eles ouviram um barulho no alto, todos ergueram os olhos e viram a cabeça de Percy aparecer à janela do segundo andar. Dá pra vocês maneirarem? Berrou ele. Desculpe, Percy, disse Gui rindo. Como é que vão os fundos dos caldeirões? Muito mal, disse Percy irritado e tornou a fechar a janela com uma pancada. Rindo, Gui e Carlinhos devolveram as mesas em segurança ao chão. Juntaram-nas pelas extremidades e então, com um golpe de varinha, Gui colocou de volta a perna da mesa e conjurou toalhas do nada. Às 7 horas, as duas mesas rangiam sob o peso de travessas e mais travessas de excelente comida da Sra. Weasley, e os 9 Weasley, Harry e Hermione, se sentaram para jantar sob um céu azul escuro e limpo. Para alguém que andara sobrevivendo com refeições de bolos cada vez mais secos, o verão inteiro, aquilo era o paraíso. E no primeiro momento Harry escutou mais do que falou, se servindo de empadão de galinha e presuntos, batatas cozidas e salada. Na ponta da mesa, Percy contava ao pai todos os detalhes do seu relatório sobre os fundos dos caldeirões. Eu prometi ao Sr. Crouch que aprontaria o relatório até terça-feira, dizia Percy pomposo. É um pouco mais cedo do que ele pediu, mas gosto de estar um passo à frente. Acho que ele ficará agradecido por eu ter terminado em menos tempo. Quero dizer, há muito trabalho em nosso departamento neste momento.
Com todas as providências para a Copa Mundial, não estamos recebendo a colaboração necessária do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos. Ludo Bagman. Eu gosto do Ludo, disse o Sr. Weasley em tom ameno. Foi ele que nos arranjou aqueles excelentes lugares para a Copa. Fiz um favorzinho a ele. O irmão, Otto, se meteu em uma pequena confusão, um cortador de grama com poderes fora do comum. Eu acertei o problema. Ah, Bagman é uma pessoa agradável, é claro, disse Percy fugindo da questão. Mas como conseguiu ser chefe do departamento? Quando o comparo ao Sr. Crouch, não posso imaginar o Sr. Crouch perdendo um funcionário do departamento sem tentar descobrir o que aconteceu com ele. O senhor já se deu conta de que a Berta Jorkins está desaparecida há mais de um mês? Saiu de férias para Albany e nunca mais voltou? Verdade, indaguei ao Ludo sobre isso, respondeu o Sr. Weasley enrugando a testa. Ele me disse que Berta já se perdeu uma porção de vezes antes, embora eu deva dizer que se fosse alguém do meu departamento, eu ficaria preocupado. Ah, a Berta não toma jeito, é verdade, falou Percy. Ouvi dizer que ela é empurrada de departamento para departamento há anos. Dá mais trabalho do que trabalha. Mas, mesmo assim, Bagman devia estar tentando encontrá-la. O Sr. Crouch tem se interessado pessoalmente pelo caso. Ela trabalhou no nosso departamento uma época, sabe? E acho que o Sr. Crouch gostava bastante dela. Mas Bagman fica rindo dizendo que ela provavelmente leu mal o mapa e, em vez de da Albânia, acabou na Austrália. Contudo, Percy deixou escapar um imponente suspiro e tomou um bom gole de vinho de flor de sabugueiro. Já temos muito com o que nos preocupar no Departamento de Cooperação Internacional em Magia sem ficar tentando achar funcionários de outros departamentos. Como o senhor sabe, já temos outro grande evento para organizar logo depois da Copa. Ele pigarreou cheio de importância e olhou para a ponta da mesa, em que Harry, Ron e Hermione estavam sentados. O senhor sabe do que estou falando, papai. E alteou ligeiramente a voz. O evento secreto. Ai, que coceira. Rony girou os olhos para o alto e murmurou para Harry e Hermione. Ele está tentando fazer a gente perguntar que evento é esse, desde que começou a trabalhar. Provavelmente uma exposição de caldeirões com fundo grosso. No centro da mesa, a Sra. Weasley discutia com Guy por causa do brinco, que aparentemente era uma aquisição recente. Com um canino horroroso pendurado, francamente, Guy, que é que eles dizem lá no banco? Mamãe, ninguém lá no banco liga a mínima para a roupa que eu uso, desde que eu traga muito ouro para eles, disse Guy pacientemente. E seus cabelos estão sem corte, querido, disse a Sra. Weasley passando os dedos carinhosamente pelos cabelos do filho. Gostaria que você me deixasse aparar. Eu gosto deles assim, disse Gina, que estava sentada ao lado de Guy. Você é tão antiquada, mamãe. Mesmo desse tamanho, eles não chegam nem perto do comprimento dos cabelos do professor Dumbledore. Ao lado da Sra. Weasley, Fred, George e Carlinhos discutiam animadamente a Copa Mundial. Vai ser da Irlanda, disse Carlinhos com a voz engrolada por causa das batatas que lhe enchiam a boca. Eles acabaram com o Peru nas semifinais. Mas a Bulgária tem o Victor Krum, comentou Fred. O Krum é apenas um jogador decente. A Irlanda tem 7, cortou Carlinhos. Mas eu gostaria que a Inglaterra tivesse passado para as finais. Foi um vexame. Ah, foi. O que aconteceu? Perguntou Harry pressuroso, lamentando mais do que nunca o seu alinhamento do mundo mágico quando ficava atolado na Rua dos Alfeneiros. Harry era apaixonado por quadribol, jogava como apanhador no time da Grifinória desde o primeiro ano em Hogwarts e era dono de uma Firebolt, uma das melhores vassouras de corrida do mundo. Perdeu para a Transilvânia por 390-10, disse Carlinhos sombriamente. Um desempenho sinistro, e Gales perdeu para a Uganda e a Escócia foi massacrada por Luxemburgo. O Sr. Weasley conjurou velas para clarear o jardim antes de comerem a sobremesa, sorvete de morangos feito em casa. E na altura em que o jantar terminou, as mariposas voavam baixo sobre a mesa e o ar morno estava perfumado com o aroma de relva e madressilva. Harry se sentia muitíssimo bem alimentado e em paz com o mundo, e observava vários gnomos saltarem por dentro das roseiras, rindo desbragadamente, perseguidos de perto por Bichento. Rony correu os olhos cautelosos pela mesa, verificando se o resto da família estava entretida conversando. Depois perguntou baixinho a Harry. Então, tem tido notícias de Sirius ultimamente? Hermione olhou para os lados, apurando os ouvidos. Tenho, disse Harry baixinho, 2 vezes. Dá a impressão de que está bem. Escrevi para ele anteontem. Talvez receba a resposta enquanto estou aqui. De repente, ele se lembrou do motivo por que escrevera a Sirius, e por um instante esteve prestes a contar aos 2 amigos que a cicatriz voltara a doer e que um sonho o acordara. Mas na realidade não queria preocupá-los naquele momento. Não quando ele próprio estava se sentindo tão feliz e tranquilo. Gente, olha as horas! Exclamou subitamente a Sra. Weasley, consultando o relógio de pulso. Vocês deviam estar na cama, todos vocês. Vão ter que acordar quase de madrugada para ir à Copa.
Harry, se você deixar a sua lista de material escolar, eu compro tudo para você amanhã no Beco Diagonal. Vou comprar o dos meus meninos. Talvez não haja tempo depois da Copa Mundial. Da última vez o jogo durou 5 dias. Uau, espero que aconteça o mesmo dessa vez, exclamou Harry entusiasmado. Eu espero que não, disse Percy virtuosamente. Estremeço só de pensar no estado da minha caixa de entrada se eu me ausentar 5 dias do trabalho. Alguém poderia deixar bosta de dragão nela outra vez, hein, Percy? Comentou Fred. Aquilo foi uma amostra de fertilizante da Noruega, protestou Percy corando. Não foi nada pessoal. Foi, cochichou Fred para Harry quando eles se levantaram da mesa. Fomos nós que mandamos. Então foi pessoal, né? E assim acabou, pessoal. Nossa, hoje a live foi muito rápida. Eu acho que eu li rápido demais. Vocês conseguiram entender tudo que eu li? Porque acho que nem eu não entendi às vezes. Foram 2 capítulos e não deu nem 1 hora de live. Mas é isso, pessoal. Deixa eu só encerrar aqui pro YouTube.